uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Só quem crê que Ele está vivo, dá glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é tão maravilhoso que vivo Ele está, e aqui Ele está presente em nós, no nosso meio, na nossa vida, em nossos corações. E na palavra do Senhor cremos que Ele diz, onde tiver 2, 3 reunidos no meu nome, Ele está. E assim cremos que Ele está aqui, e independentemente da quantidade de pessoas, nós viemos por uma só pessoa, pela pessoa divina de Jesus. Nós viemos por Ele, e aquele que não falha, aquele que está todos os dias aqui, Ele está aqui. E assim nós levantamos o nosso clamor a Ele, assim nós levantamos as nossas mãos, abrimos os nossos corações e nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito, crendo de que Ele está aqui e Ele é quem nos abençoa, e Ele é o maior interessado em nos abençoar. Nós lemos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, no verso 1 do capítulo 1, diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Jesus. Aqui diz: no princípio era o Verbo. O Verbo que quer dizer palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No livro de 1 João, capítulo de número 5, no verso 7, se não me falha a memória, diz lá: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os 3 é um só. Deus Pai, Deus Filho, que é a palavra, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Jesus é a palavra. E aqui diz: no princípio era a palavra estava no princípio com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está dizendo dele, de Jesus. Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio. Que princípio é esse? Vamos lá para o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus fez o que? Deus falou: haja luz. Deus liberou a palavra. No princípio estava lá a palavra com Deus. No princípio Deus falou: haja luz, e houve luz. Lá os 3 estavam presentes: Deus Pai, que é a autoridade, Deus Filho, que é a palavra, e Deus Espírito Santo, que é o poder. Estava no princípio com Deus. Os 3 estavam presentes. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. A palavra, ela é o tudo nas nossas vidas. A palavra é aquela que nos traz conforto. A palavra é aquela que nos transforma. A palavra é aquela que nos consola. A palavra é aquela que nos edifica. A palavra é aquela que nos liberta. Como Ele mesmo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade quer dizer a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, conhecendo Jesus, nós adquirimos a libertação. Certa vez Jesus conversando com Nicodemos perguntou para ele, falou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: é necessário nascer de novo.
Nicodemos falou: mas mestre, como posso eu, já sendo velho, nascer de novo? Porventura eu entrarei por ventre da minha mãe e voltarei novamente? Jesus falou: Nicodemos, em verdade vos digo que você tem que nascer, né, da palavra, ou seja, da água e do Espírito. E Nicodemos ficou ali pensando, porque Jesus Cristo, no ministério terreno dele, ele não batizava com água. Quem batizava com água era João Batista, e João Batista ainda profetizava dizendo: olha, após mim vem um que é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo e poder. E ele estava profetizando de Jesus, né? Então Jesus, o batismo da água e do poder que ele estava falando para Nicodemos aqui era da palavra. Estava dizendo: ó Nicodemos, para você nascer de novo é necessário nascer da palavra e do Espírito. A palavra nos dá um novo nascimento. Em Romanos capítulo 6, Paulo ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. No capítulo 1 ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele faz a pergunta no capítulo 1 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Faz um silêncio e ele mesmo já responde, dizendo: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como que viveremos ainda nele? Então a palavra de Cristo, ela nos dá uma nova vida. Então ela mata o velho homem e nos dá uma nova vida. E essa nova vida que nós devemos, né, lutar para adquirirmos, não é uma conversão pela metade, é uma conversão completa, é um giro de 180 graus. Por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui, de frente vocês veem o meu olho, a minha boca, e vê o meu nariz, e vê a minha frente. Se eu virar por completo, vocês continuam vendo a minha face. Se eu virar pela metade, você vê os dois lados. Mas se eu me converter completamente, aí vocês vão ver o quê? Uma nova face, uma nova vida. Assim é a vida do cristão. Muitas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas, elas têm anos e anos na casa do Senhor, mas ainda não alcançou o novo nascimento, porque o novo nascimento não é uma conversão pela metade. Eu me converti, mas eu ainda sou ignorante, eu ainda sou isso, eu ainda sou aquilo. Não, a verdadeira conversão, Deus muda a velha natureza, Deus muda a personalidade, Deus muda tudo, nos faz um novo. Se não tem um novo, não foi convertido. Se não tem um novo, não foi transformado. Então Deus nos faz um novo. A palavra de Deus, no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, do que foi feito se fez. Mas como posso? Ele diz: sem mim nada podereis fazer. É da maneira que nós nos entregamos, é da maneira que nós buscamos a Ele. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais Ele se apresenta a nós. E quanto mais nós conhecemos a Ele, chegamos perto dEle, nós adquirimos a identidade dele, nós começamos a ser amigo dele, nós começamos quando você mora aqui na Bahia, você tem o costume da Bahia, é um exemplo, como se diz, o ditado daqui, que é o costume, é a cultura daqui. Aí vai para outro estado, aí você vai embora lá, aí você vai começar a aprender um novo costume, você começa a se adaptar. Aí você faz um amigo, aí você começa a andar com aquele amigo, você começa a pegar os costumes daquela pessoa. Ali você começa, daqui um dia você já fala: estou falando igual fulano, estou falando igual. Da mesma forma, quando você começa a ter amizade com Cristo, você começa a pegar a personalidade dele, você começa a falar como ele, pensar como ele, olhar como ele, viver como ele. E ele diz: segue pois as minhas pisaduras, sede pois meus imitadores, filhos amados. Então a própria palavra nos ensina como seguir. Não é do meu jeito, não é como eu quero, é como Ele quer. Ele não obriga ninguém a seguir Ele. Ele diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não é obrigado, mas se você quer vir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz dia após dia e siga-me. Negar a si mesmo é dizendo: olha, abra mão do seu eu, abra mão do seu ego, abra mão de si mesmo e deixa eu trabalhar.
vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde a mim, está convidando. Aí está dizendo, você pode vir do jeito que está, mas não vai permanecer do jeito que você é. Eu te transformo, eu te mudo, eu te moldo, eu te capacito. É isso que Deus faz nas nossas vidas. É isso que Ele faz na nossa vida. Quando nós damos lugar dizendo, Deus, tira tudo que não te agrada, tudo que não convém, tudo aquilo que eu amo, eu gosto, eu sou apaixonado, aquilo que mas não te agrada, tira. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim um vaso novo. Deus quer que nós mergulhamos, descemos, vamos lá na profundeza da intimidade dEle e tomamos posse de um novo nascimento, de uma nova vida. Quando Ele diz, é necessário nascer de novo, batizar na palavra, mergulhar nas águas da palavra, nas águas da palavra. A palavra de Deus é a água viva, né? Quando Ele chegou lá naquele tanque, a mulher samaritana estava pegando água e ela falou, mas como que você vai pegar água? Você não tem nem balde. Jesus falou, mulher, se você soubesse do que você estava falando, você me pediria água para beber, e a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa é a promessa de Cristo para nós. Essa é a palavra dele para nós. E aqui ele diz, no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí aqui no verso 8 já fala de João Batista, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista veio para testificar da luz. E no verso 9 aqui diz, ali estava, quando João Batista fala, ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. No verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel fez o contrário, o rejeitaram. E aqui no verso 12, ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Olha que palavra poderosa. Então, e a todos, mas todos quanto o receberam, dizendo, seja bem-vindo, mora no meu coração, seja o meu dono, seja o meu mestre, seja o meu Senhor, seja o meu guia, seja o meu tudo, seja o meu Deus. Todos quanto receberam, o quê? Como Ele é. E quem é Ele? Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo. Ele diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quanto mais nos santificamos, quanto mais nós descemos, nos mergulhamos, mais o Espírito Santo tem prazer de habitar em nós. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus não habita em templo sujo, contaminado com as coisas deste mundo. Quando nós estamos com o Espírito Santo e nós praticamos, ou pensamos, ou vemos, ou observamos, ou ouvimos alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo some. E Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. No verso 13, os quais não nasceram da vontade, não nasceram do sangue. Está dizendo aqui, a todos quanto receberam, o que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, são gentios, não eram israelitas. Nós não somos israelitas, nós não temos sangue de israelita, nós não nascemos da carne de israelita, mas nem da vontade de varão, mas de Deus. Então nós nascemos de Deus, nós alcançamos a promessa de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no nome dEle, aceitamos Ele, e todos aqueles que o receberam, alcançaram esta promessa, temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aleluias, glória a Jesus. E aqui no verso 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Agora imagine, irmãos, se nós que nunca vimos Ele, já nos alegramos quando sentimos a presença dEle. Imagina que gozo celeste seria se nós tivéssemos esse privilégio como eles tiveram e ainda o negaram e ainda não quiseram Ele. E a Bíblia fala que mais bem-aventurado é nós que não vemos Ele, mas cremos nele. Nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que tiveram cara a cara com Ele, presente com Ele. Mas nós cremos, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós acreditamos nele pela fé. Naquela época eles seguiam pela obra, hoje nós vivemos pela fé. E a Bíblia fala que o justo viverá da fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível. É possível nós alcançarmos grandes vitórias e grandes promessas, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo adquirimos pela palavra. A palavra nos dá força, a palavra nos dá fé, a palavra nos dá alegria, a palavra nos dá ânimo, a palavra levanta os caídos, a palavra consola, a palavra abate, a palavra levanta, purifica, transforma, capacita, edifica, faz de nós quem nós nunca imaginamos de ser. A Bíblia fala que Deus pega os que não são para confundir os que são. As coisas loucas e desprezíveis, Deus pega para confundir os sábios. Deus é maravilhoso. Deus foi lá, na cidade de Goiânia, pegou um homem que ainda era jovem, usuário de droga, skatista, rejeitado por muitos, desacreditado por todos, esquecido, humilhado, ninguém dava crédito, mas Deus estava olhando e dizendo: é meu filho, é meu escolhido, e me restaurou. Como não amo Deus desse? Quem não tinha nenhuma perspectiva de vida, quem não tinha nem um sonho, não tinha nenhuma esperança, Deus foi lá. Apaixonei tanto que eu peguei a Bíbliazinha, a primeira Bíblia que eu tive, comprei ela. Quando eu cheguei em casa com essa Bíblia nova, ajoelhei dos pés da minha cama e falei com Deus. Falei: Deus, o mesmo vício que eu tenho, que eu ainda estava usando droga, que eu tenho por essa droga, tira de mim e me vicia na tua palavra, porque a tua palavra dá vida e a droga mata. Eu não sabia orar, mas Deus fez eu apaixonar nessa palavra, e ela me molda a cada dia, e ela transforma nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso tudo. Ela nos alegra, nela nós temos alegria de estar na presença de Deus. Eu estava ali, na hora que nós entramos, Deus me deu uma revelação de uma palavra maravilhosa, mas eu quero estudar ela mais um pouquinho, me aprofundar no livro de Salmos, capítulo 100. É uma revelação que é profunda, e Deus é maravilhoso.